Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 109, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro de Samuel 15 e 16 e Salmo 61. Primeiro livro de Samuel 15. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te ungisse rei do seu povo de Israel. Ouve, pois, as palavras do Senhor. Isto diz o Senhor do Universo: Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, opondo-se-lhe no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora ferir Amaleque. Votarás ao extermínio tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás tudo, homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e asnos. Saul comunicou isto ao povo e passou-lhe revista em Telaim. Havia 200.000 peões e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até à cidade de Amaleque e pôs emboscadas na torrente. Disse aos quenitas: Retirai-vos, separai-vos dos amalecitas. Não suceda que eu vos destrua juntamente com eles, pois tratastes bem os filhos de Israel quando subiam do Egito. E os quenitas separaram-se dos amalecitas. E Saul foi destroçando os amalecitas desde Avilá até à entrada de Shur, que está na fronteira do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalecitas, e votou ao anátema todo o povo, passando-o a fio de espada. Mas Saul e os seus homens pouparam Agag, assim como o melhor dos seus rebanhos de ovelhas e de vacas, os animais cevados, os cordeiros e tudo o que havia de melhor. Nada disto quiseram votar ao anátema. Só destruíram o que era de má qualidade e sem valor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul, porque me voltou as costas e não executou as minhas ordens. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, foi avisado de que este tinha ido a Carmel e erigido ali um monumento, retomando em seguida o seu caminho para Gilgal. Samuel foi ter com ele e Saul disse-lhe: O Senhor te abençoe. Cumpri a sua ordem. Samuel replicou-lhe: Mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos e esses mugidos de gado que ouço? Respondeu Saul: É a presa tomada aos amalecitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Destruímos o resto. Samuel disse-lhe: Cala-te. Vou dizer-te o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fala. Samuel disse: Apesar de te considerares pequeno, acaso não te tornaste chefe das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei de Israel? O Senhor enviou-te a essa expedição dizendo: Passa ao fio de espada esses amalecitas pecadores e combate contra eles até ao completo extermínio. Porque não ouviste a sua voz e te lançaste sobre os despojos, fazendo o que desagrada ao Senhor. Respondeu Saul a Samuel: Eu obedeci à voz do Senhor. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei dos amalecitas, e exterminei esse povo. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, como primícias do que devia destruir, para os sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel replicou-lhe então: Porventura o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que os sacrifícios, e a submissão mais do que a gordura dos carneiros. A desobediência é tão culpável como a superstição, e a insubmissão é como o pecado da idolatria. Visto, pois, que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te tira a realeza. Saul disse: Pequei. Transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e condescendi. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e vem comigo, para que eu adore o Senhor. Respondeu Samuel: Não irei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei em Israel.
Samuel virou as costas para se retirar, mas Saul agarrou-o pela ponta do manto, o qual se rasgou. Samuel disse-lhe: Deste modo o Senhor arrancou hoje de ti o trono de Israel, a fim de o dar a outro melhor do que tu. O esplendor de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que me honres agora na presença dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Vem comigo adorar o Senhor teu Deus. Samuel foi, pois, com Saul, e este adorou o Senhor. Disse então Samuel: Trazei-me Agag, rei dos Amalecitas. Agag aproximou-se acorrentado, pensando: Já passou o perigo da morte. Disse-lhe Samuel: Assim como a tua espada privou tantas mães dos teus filhos, assim agora a tua mãe será uma mulher sem filhos. E Samuel executou Agag diante do Senhor em Gilgal. Depois disto, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. O profeta não tornou a ver Saul até ao dia da sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, porque o Senhor se arrependera de o ter feito rei de Israel. Primeiro livro de Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando chorarás, Saul, tendo-o eu rejeitado para que não reine em Israel? Enche o teu chifre de óleo e vai. Quero enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os teus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, irá tirar-me a vida. O Senhor disse: Levarás contigo um novilho e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te revelarei o que deverás fazer. Darás por mim a unção àquele que eu te indicar. Fez Samuel como o Senhor ordenara. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade saíram-lhe ao encontro, inquietos, e disseram: É de paz a tua vinda? Ele respondeu: Sim, venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e acompanhai-me para o sacrifício. Ele mesmo purificou Jessé e os filhos e convidou-os para o sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Que te não impressione o seu belo aspecto, nem a sua alta estatura, pois eu rejeitei-o. O que o homem vê não importa. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Não é este o que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe também Chamá, e Samuel disse: Ainda não é este o que o Senhor escolheu. Jessé apresentou-lhe assim os seus 7 filhos, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo que anda a apacentar as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa antes de ele ter chegado. Jessé mandou então buscá-lo. David era louro, de belos olhos e de aparência formosa. O Senhor disse: Ei-lo, unge-o. É esse. Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, que era atormentado por um espírito maligno enviado pelo Senhor. Os criados de Saul disseram-lhe: Eis que um espírito mau te atormenta. Se tu, nosso amo, deres ordens, os teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa, para que quando o mau espírito dominar sobre ti, ele a toque, a fim de te acalmar. Respondeu Saul: Está bem, procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos disse-lhe: Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar muito bem harpa. É valente e corajoso, fala bem, tem belo rosto e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Jessé dizendo: Manda-me o teu filho David, o pastor. Jessé tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito e enviou esses presentes a Saul por meio de seu filho. David chegou à casa do rei e fez a sua apresentação. Saul afeiçoou-se a ele e fê-lo seu escudeiro, e mandou dizer a Jessé: Rogo-te que deixes David comigo, pois ganhou a minha estima. E sempre que o mau espírito atormentava Saul, David tomava a harpa e tocava.
Saúl acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau deixava-o. Salmo 61. Ao mestre do coro, com instrumentos de corda. De David. Ó Deus, ouve o meu clamor, atende a minha oração. Dos confins da terra grito por ti com o meu coração desfalecido. Coloca-me sobre o rochedo que me é inacessível. Tu tens sido o meu refúgio e uma torre sólida contra o inimigo. Possa eu viver sempre na tua tenda e abrigar-me à sombra das tuas asas, porque tu, ó Deus, atendeste as minhas promessas e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Acrescenta muitos dias aos dias de vida do rei, os seus anos sejam longos como as gerações. Que ele reine para sempre na presença de Deus, que o teu amor e fidelidade o guardem. Assim louvarei eternamente o teu nome e cumprirei dia após dia as minhas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glorificamos-te, Senhor, pela tua paciência connosco. Damos-te graças. Mesmo com as consequências dos nossos pecados, continuas a ser fiel connosco e fazes história para nós, connosco e também connosco para os outros. Não desistes de nós. Na nossa infidelidade, tu és fiel. E por isso, hoje, damos-te graças por isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira. Estamos a continuar a ler 1 Samuel 15 e 16. Bem, continuamos com muito sumo, muito conteúdo. Este é o segundo grande pecado, no capítulo 15, é o segundo grande pecado de Saúl. Então vamos voltar à história, que é muito importante para perceber. Saúl vai para uma guerra, vai ferir Amaleque, e Deus diz: votarás ao extermínio tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Vais matar tudo, homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, camelos, tudo. Tudo. Depois já podemos falar um bocadinho sobre isto, mas o que é que Saúl faz? Saúl vai, vence a guerra e depois tomou vivo Agag, rei dos Amalecitas, e votou ao anátema todo o povo, passando-o ao fio da espada. Mas Saúl e os seus homens pouparam Agag, assim como o melhor dos rebanhos, das ovelhas e das vacas, os animais cevados, os cordeiros e tudo o que havia de melhor. Só destruíram o que era de má qualidade e sem valor. Bem, até parece mais ou menos inteligente. Isto é o extermínio total. Portanto, Deus pede um herem, que é um extermínio total, um sacrifício, um tipo de sacrifício, que aqui não é apresentado como modelo moral intemporal, mas é uma linguagem teológica de um tempo concreto, onde a fidelidade total a Deus tem de se exprimir nestas categorias absolutas. Deus tem que dar passos pequenos para o povo perceber. Mas aqui encontramos a desobediência disfarçada de piedade. Há uma falsa piedade, uma falsa religião. Parece que Saúl diz: bem, não me interessa o que é que Deus me pediu. Eu é que sei como é que lhe vou honrar, como é que o vou honrar. Eu é que sei. Eu até vou dar mais do que ele pediu. Eu vou agora usar estes bons animais e fazer um grande sacrifício. Até vou pegar neste rei e fazer uma coisa para louvar mais a Deus. O Bishop Barron, um bispo americano, diz que o grande tema de toda a Sagrada Escritura é o right praise. É louvar bem a Deus. Um justo louvor. E por isso toda a Sagrada Escritura é Deus a ensinar-nos como é que o devemos louvar e adorar. E por isso o tema não é louvar muito, no sentido de fazer mais sacrifícios. É fazer o que Deus quer, como Deus manda. O problema de Saúl não é querer oferecer sacrifícios. É querer redefinir o culto segundo os seus critérios. E por isso, responde Saúl: é a presa tomada aos amalecitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. O povo, reparem, o povo, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Destruímos o resto. Saúl aponta o dedo da culpa aos seus soldados, eles, o povo, e coloca-se como aquele que obedece a Deus, nós. E depois, no versículo 20 e 21, vai voltar a fazer o mesmo. Samuel, no entanto, esperto, percebe rapidamente o que Saúl está a tentar fazer. Só depois das palavras duras de julgamento que Saúl profere é que Saúl admite o que fez. Reparem, Saúl só admite o pecado depois da sentença. Não há arrependimento interior. Há uma gestão de danos. E reparem na reação de Saúl. Saúl diz: certo, eu pequei, ok. Mas por favor, Samuel, rogo-te que me honres agora na presença dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Vem agora comigo adorar o Senhor. Saúl diz: ok, eu pequei,
Mas como eu tenho medo da reação do povo, por favor, honra-me na presença deles. Meus amigos, isto não pode ser um líder do povo, isto não pode ser um líder judaico. Isto é uma confissão sem conversão, confissão sem arrependimento. Isto é pedido perdão sem mudança de coração. É um arrependimento condicionado pela imagem pública. Este não é o coração de um rei, de alguém que está aqui para seguir a Deus. É outra vez o pecado da vaidade a falar. Ele está enormemente preocupado com o que os outros pensam dele. Este é o grande calcanhar daqueles de Saul. Então Samuel diz: porventura o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que sacrifícios, Saul, e a submissão mais do que a gordura dos carneiros. A desobediência é como a superstição. A insubmissão é um pecado de idolatria. Bem, este tema, obediência, sacrifício, é o tema do Antigo Testamento que os profetas vão falar. É o tema que percorre os Salmos e os profetas Isaías, Amós, Oseias, Jeremias e até no Novo Testamento. Temos de reaprender o valor da obediência. Não é por acaso que é um dos conselhos evangélicos para todo o cristão. A obediência a Deus. Não quer dizer que o sacrifício é mau, atenção. Quer dizer que a obediência é a forma mais perfeita de culto divino do que os sacrifícios de animais. Aliás, graças a Deus, para nós cristãos já não temos estes sacrifícios de animais, temos o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus. Portanto, os sacrifícios de animais acabaram, mas a obediência não acabou. Isso é o valor perene que Deus quer deixar entre nós. Separar a vida moral da vida litúrgica, separar a minha vida diária do louvor a Deus, é uma contradição da religião bíblica que Deus considera profundamente ofensiva. A tal ponto que a desobediência descarada é colocada ao mesmo nível de idolatria. Isto é mesmo duro. Em vários lugares, a Sagrada Escritura até afirma que o culto é um gesto vazio e vão que não corresponde a uma submissão à vontade do Senhor. Esta será uma chave de leitura para ler e para rezar depois dos profetas. É sempre este o tema. A desobediência é não escutar a Deus, não escutar com atenção. Vem do latim ob audire, ouvir, escutar. Se quiserem, Saul ouve, mas não escuta. Tem um sentido assim mais profundo. Bem, passamos para o capítulo 16 e começamos a ter David. Agora a história de David, a subida de David e o declínio de Saul entrecruzam-se a vários níveis. A afeição de Saul por David no início vai se transformar em ódio visceral e vontade de o matar. Reparem, recordemos, Saul tinha a aparência de rei, o mais belo e o mais alto, e correu mal. Então à partida Deus não vai escolher um novo Gaston. Deus vai escolher alguém pelo seu coração. É neste relato, certamente, este é o ungido do Senhor, diz Saul várias vezes. Não. O que o homem vê não importa, Samuel. O homem vê as aparências, o Senhor olha o coração. O coração é este centro escondido da pessoa, onde os pensamentos, ações e intenções se originam. Diz o Papa Francisco, na carta de Lexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Para além de das muitas tentativas de mostrar ou exprimir o que não somos, é no coração que se decide tudo. Ali não conta o que mostramos exteriormente ou o que ocultamos. Ali conta o que somos. Diz São Paulo, Deus escolhe o que é fraco para confundir os pobres. E por isso, se me permitem, esta é uma passagem completamente vocacional. Com a grande pergunta vocacional: porquê eu? Porquê ele? Porquê não eu? Porquê não ele? Porquê David? Bem, ao limite só há uma resposta. Porque Deus quis. Ao limite nunca saberemos mais do que isto. Porquê? Porque a eleição precede o mérito. A eleição precede o mérito. A missão não nasce da aparência. Bem, desculpem a partilha, mas no meu grupo de amigos havia um rapaz que todos viam que era muito mais capaz para ir para o seminário. Em minha casa, uma das minhas irmãs, toda a gente achava que ia ser uma freira consagrada. E cá estou eu. Porquê? Porque Deus quis, nada mais. Não é porque sou muito bom, não é porque tenho uma aparência muito boa, como o Saul. Não, é porque Deus quis. E Deus quer capacitar aqueles que quis, aqueles que escolhemos. Damos-te graças, Senhor nosso Pai, por nos escolheres a cada um para uma missão concreta e fazer história com o teu povo através de nós, de cada um de nós, para o lugar que tens reservado para cada um de nós e que mais ninguém pode ocupar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 109, temos um novo ungido da árvore de Jessé. Um abraço em Cristo. Até amanhã.